Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou Adriano Santos. Nessa aula a gente vai começar efetivamente a codificar a nossa aplicação. Então, alguns alertas para você aí inicialmente, né? A gente primeiro desenvolvo, né, o exemplo e depois vou codificando junto com vocês aí numa etapa nova, montando a nossa aplicação. Então, provavelmente você vai passar e vai visualizar algumas codificações já prontas na nossa aplicação, mas não se incomode porque a gente vai voltar em algumas codificações aqui para te mostrar como que funciona, como que a gente trabalha, tá? Então fique bem tranquilo aí. Aproveito e peço para você se inscrever no canal, se inscreva aí no nosso canal, marque o sininho, tá? E observe sempre a descrição que sempre tem algum material a mais na descrição do nosso vídeo, ok? Bom, vamos lá. A gente começou a estruturar a nossa aplicação de comando eletrônica, né? E nessa etapa que a gente está fazendo a parte do garçom, né? O lançamento do pedido propriamente dito, tá? Então a gente já estruturou a parte visual do aplicativo, então vocês viram que eu copiei bastante é, partes da aplicação já pronta, copiei para o nosso aplicativo exemplo que a gente está montando junto, né? E expliquei para você que a gente usa componentes básicos do Delphi, nada demais, layout, label, retângulos, nada de extraordinário não, tá? Fique bem tranquilo aí. Então são todos componentes nativos, não tem nenhum componente de terceiro aqui visual. Então tudo que você está vendo na tela é componente nativo do Delphi, tá? A gente está usando aqui a versão 10.3, mas eu desenvolvi o exemplo final em 11. Tanto faz você trabalhar com 10.3, 10.4, 11, é tranquilo, tá? Talvez você tenha uma ou outra propriedade do Delphi ali que o próprio Delphi te avisa e te informa, né, que existe uma propriedade a mais ou a menos e que ele vai reformular o arquivo .dfm do aplicativo. Então fique bem tranquilo quanto a isso, tá? Bom, o que eu quero fazer junto com você aqui, tá? A gente, até a etapa anterior, a gente fez aqui a parte de login, né? A gente preparou aqui o login, a gente viu que nós estamos trabalhando com três abas, tá? Então é um page control aqui, um tab control, né? Principal. Nesse tab control tem o login, temos o principal e temos produtos, né? Temos produtos. Dentro do principal temos um outro tab control, onde nós temos aqui as mesas, explicado na hora anterior, pedidos e itens que eu já deixei aqui prontinho para a gente poder trabalhar, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês agora é a navegação da aplicação, tá? Então, basicamente, como é que funciona? Uma vez que eu fiz aqui o login, que eu vou para a próxima tela, né? O que a gente tem aqui? Se eu precisar voltar para a tela anterior, né? Eu estou na principal, volto para a tela anterior, significa que eu estou fazendo um logoff na aplicação, né? Então eu preciso codificar o nosso logoff também, né? O logoff é bem simples, isso vai variar um pouquinho em relação à codificação, como é que você está fazendo esse login, o que você está guardando em tela, variáveis globais, esse tipo de coisa, tá? Então, isso vai variar bastante aí de aplicativo para aplicativo. Eu estou levando em consideração aqui que nós teremos, né, um aplicativo, né, de garçom, que o garçom se logue no aplicativo para que ele possa ter, por exemplo, a comissão do garçom ou coisas desse tipo, tá? Aqui a gente vai só fazer um login básico, simples, a gente só vai validar se esse garçom existe ou não no banco de dados e vai deixar ele abrir a tela posterior aí que é a listagem das mesas, tá? Sem problema nenhum. Então, para o logoff, a gente basicamente precisa fechar as tabelas, limpar listagens de tela, esse tipo de coisa, nada demais, tá? E quando a gente estiver navegando aqui em mesas, pedidos, itens, né, ou mesmo produtos, esse botãozinho aqui do canto esquerdo superior, né, da nossa aplicação, ele precisa ter uma navegação de voltar, né? Então ele vai voltar para as telas anteriores, tá? Lembrando uma coisa muito importante, a gente está trabalhando aqui com basicamente Android, né? Então no Android, normalmente a gente usa o botão Hardware Back, tá? Então eu vou mostrar como é que a gente faz isso. O Hardware Back é aquele botãozinho de voltar que geralmente está no rodapé do celular, né? Às vezes ele é físico, dependendo do aparelho, às vezes ele é um botãozinho físico que está ali no dispositivo, mas na grande maioria ele é um botão virtual
que é aberto ali no rodapé da página, né, do dispositivo, da tela do dispositivo que você está usando, ok? Então, o que eu aconselho para você, né? Aqui eu vou usar um botãozinho virtual que eu vou desenhar na tela. Vou usar o hardware back, tá? Visando de repente talvez o uso de um iOS no futuro, acho muito pouco provável, mas existe uma diferença aí em aplicações mobile, né? Quando você usa um dispositivo Android, você não necessariamente precisa desse botão lá em cima, tá? Porque o usuário está acostumado a voltar pelo botãozinho back ali embaixo. Para a nossa aplicação ficar mais visualmente fácil de ser utilizada, eu vou manter esse botão lá na frente, tá? Lá em cima, lá no cantinho esquerdo. Mas fica aí a dica para você, analise sempre o seu cenário. Se você achar que não é necessário esse botão, você pode simplesmente usar a dica do hardware back que a gente vai ver aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? O hardware back, ele acontece, tá? No evento OnKeyDown da nossa aplicação, ou OKUp, tá? Eu utilizo mais o OKUp aqui do que o OnKeyDown, tá? E no OnKeyDown você vai ver que a gente tem aqui, né, uma chave, né, um parâmetro chamado key, né, que é justamente quem intercepta o toque na tela ali, né, a tecla que foi teclada, na verdade, que foi digitada, apertada, tá? E uma dessas teclas é o VK hardware back, que é justamente o botãozinho de voltar. Então a gente pode simplesmente no OnKeyUp fazer um if aqui, if key igual, vou colocar aqui, ó, VK hardware back, tá? Você vai ver que ele está aqui, ó, ok? Eu posso efetuar alguma ação, tá? Fazer ele voltar aí para algum lugar ou fazer qualquer tipo de operação, tá? É importante você colocar o key, 2 pontos igual a 0 aqui, porque se eu não manter o key em 0, ele vai executar o que a gente programar aqui e vai executar também a ação do botãozinho hardware back que já está pré-programada no sistema operacional. Ou seja, de qualquer forma ele vai fechar a aplicação. Tá? Então não é legal a gente deixar esse key aí com o valor default. Então a gente sempre dá um key igual a 0, tá? Para evitar que o usuário saia da aplicação. Então vou colocar aqui, ó, evitar que o garçom saia da aplicação. Tá? Então a gente mantém aí o key. Eu vou deixar ele programado desta forma por enquanto, porque a gente vai precisar fazer bastante operação aqui, tá? Por que bastante operação, Adriano? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma caixinha de diálogo de adição de produto, por exemplo, né? Eu vou ter essa caixinha aqui, ó. Quando eu estiver adicionando um produto novo, né, uma refeição nova na comanda, eu preciso abrir uma janelinha aqui. Se essa janelinha estiver aberta e o garçom apertar o botãozinho de hardware back, essa janelinha ela tem que fechar e voltar para a tela anterior, tá? Que vai ser aí a listagem de produtos. Se eu tiver de repente com a janelinha de comanda, né, para eu escanear um produto novo ali, uma comanda e adicionar um produto novo. Se eu der um hardware back, essa janelinha ela tem que ser fechada. Então a gente tem que prever esse tipo de operação, tá? Que é o que o usuário está bem acostumado. Então eu vou deixar por enquanto a programação só preparada aqui para depois a gente trabalhar em cima disso, tá? Uma das operações que a gente vai fazer aqui é chamar o método, a gente tem um método aí que é o método de navegação, tá? A gente tem o navegar, que é o navegar, eu expliquei na aula anterior, né? O navegar ele vai posicionar esse retângulo laranjinha aqui em pedidos ou em mesas aqui, dependendo da tela que eu estou, tá? Então o navegar ele tem a única função de fazer isso e mais algumas funçõezinhas básicas ali, mas o principal é a gente modificar esse layoutzinho aqui para a gente indicar para o usuário, né, por onde que a gente está passando, tá? Então, por enquanto eu vou deixar o hardware back assim. Eu quero fazer com você o logoff, tá? Para a gente poder já deixar ele meio preparado aqui e a gente vai alterando com o passar do tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Lá em cima a gente criou o login, né? Então agora eu vou criar o
logoff, tá? Então, procedure, logoff, tá? O que eu vou fazer aqui no logoff, né? Vou colocar só um sender aqui, ó, do tipo TObject. E vou dar um Ctrl Shift C aqui. Aí eu já tenho ele aqui. Então ele não vai deixar, né? Eu já tinha ele pré-programado aqui para poder mostrar para você. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui para cima, Ctrl Shift C, vou jogar para baixo. E aqui eu vou ter alguns métodos, tá? Que já estão nos nossos services, tá? Que são data modules que tem métodos aqui de acesso a dados ao servidor. Então ele já está pré-programado aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu criei um método lá chamado close all tabs, all tables, e eu fecho todas as tabelas que estão lá, tá? A gente vai ver como criar esses data modules, vou mostrar para você perfeitamente do zero aí como é que a gente vai criar esses caras, tá? Aqui eu estou zerando uma variável que é a variável pedido selecionado ID. Essa variável ela vai guardar o ID do pedido que o garçom está trabalhando, tá? E aí eu limpo também aqui algumas listagens, né? Ó, eu limpo a lista de mesas ocupadas, eu limpo a lista de produtos, tá? Ou as refeições, né? Limpo a lista de itens e limpo a lista de pedidos, tá? Eu oculto a janelinha de quantidade, ela pode estar aberta em algum momento, né? E também mudo a aba para login, ou seja, eu volto uma aba, tá usando aí o mudar aba, eu volto aqui para a janela de login, ok? Então não tem nada demais aí a parte do logoff. Evidentemente, se você tiver outras operações, né, que você venha a habilitar depois que ele faz um login, de repente guardar o ID do garçom, que é esse caso aqui, por exemplo, estou guardando o ID do garçom, você pode zerar o ID do garçom ou qualquer outra variável que você venha criar aí para fazer o controle das mesas, dos pedidos, dos itens que estão sendo criados por esse garçom, tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz no nosso logoff, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso navegar, né? Em algum momento ali a gente vai chamar esse logoff, tá? Para ele voltar para a tela anterior. Por onde que eu vou criar isso, Adriano? Eu vou criar nesse cara aqui, ó, tá? Então eu tenho um botãozinho aqui, eu tenho um botãozinho aqui em produtos, tá? Que é o voltar aqui também. Então se eu tiver em produtos eu volto para principal, se eu tiver em principal eu volto para login, tá? Esse cara aqui a gente vai criar um método, tá? Que vai ser o nosso executar navegação. É isso que eu quero criar junto com vocês agora. Então vamos lá. Eu vou lá no topo, vou criar aqui um cara procedure. Esse cara aqui vai se chamar executar navegação, tá? Porque ele vai ser toda a navegação do nosso aplicativo, tá? Então tudo vai ficar centralizado nessa área. Então eu vou criar aqui, ó, executar navegação. Vou chamar aqui vou dar um sender, um TObject para ele, ok? Só que esse cara, eu vou colocar ele aqui acima do private e eu já vou contar por quê, tá? Ó, vou colocar ele aqui, vou dar um Ctrl Shift C, ele vai criar para mim, vou dar um // aqui só para não perder. Criando ele ali acima do private, o que vai acontecer de especial para a gente? Eu vou poder chegar aqui, ó, aqui eu tenho um botão, né? Então deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó, aqui em cima. Sobre esse cara eu tenho um BTN, o logoff, tá vendo? Eu tenho um botãozinho com speed button. E eu posso vir aqui, ó, no on-click, ele vai aparecer para mim aqui na lista de eventos que estão ali preparados. Então eu posso colocar aqui, ó, executar navegação, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu venho aqui, localizo o botão aqui, que é o BTN botão Pro, Back Pro to Itens. Eu venho aqui, executar navegação. Pronto. E aí eu já tenho a navegação pronta aqui nesses caras, vai ficar muito mais fácil trabalhar, tá? Como ele só tem duas instâncias desse botão, eu já preparei esse botão aí para voltar às telas do jeito que eu desejar, tá?
Então vamos lá, vamos codificar esse cara agora, ok? Que eu preciso fazer, né? Aqui eu vou identificar onde o usuário está no momento, tá? O que significa isso, Adriano? Preciso saber se ele está na aba de produto, se ele está na aba principal, se a janelinha de adição de refeição está aberta, se a janelinha de escanear a comanda está aberta, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui é no bração mesmo, é no if, tá? Então, a gente vai codificar isso aqui da seguinte maneira. Vou começar aqui preparando o seguinte, ó, se ele tiver, né, se o TBC aqui principal estiver, né, o Active Tab dele for igual a TBI produtos, ó, ele vai executar uma determinada ação, tá? Opa, aqui. Se ele estiver, se não, né, se ele estiver, vamos colocar aqui TBC principal.ActiveTab igual a TBI principal, então ele vai executar outra ação, ok? E assim sucessivamente. Então a gente vai alterar bastante esse cara aqui ao longo do nosso treinamento, tá? Eu vou codificar aqui o máximo possível que eu consigo nessa aula, e depois se precisar a gente volta aqui também para fazer outra coisa, tá? Então aqui, ó, em produtos, né, Adriano, em produtos o que eu preciso verificar? Nós temos a seguinte opção, né? Aqui, ó, eu tenho um botãozinho de mais, tá? Então, quando eu estiver listando as refeições para adicionar na nossa comanda, eu posso clicar em cima do botão do produto, né, da refeição. Ele vai abrir a nossa caixinha de diálogo de adição de produtos, né, de itens. E aí eu posso, nesse momento, voltar. Essa caixinha ela chama ocultar ou mostrar quantidade, tá? Que é aquela janelinha bonitinha que a gente viu ali. Então o que eu vou precisar fazer, né? Se ele tiver em produtos, eu preciso verificar se o meu layout add produto .visible, se ele tiver visível, tá? Então eu chamo aqui o ocultar quantidade, tá? Se não, eu mudo a aba, né? Se eu tiver com a janelinha fechada, significa que eu só estou visualizando a aba de produtos. Então eu volto uma tela anterior. Então ele vai voltar para TBC principal. Vou dar um sender aqui. Pronto. Ele vai voltar para a tela anterior, tá? Às vezes eu uso essa forma aqui de codificação para ficar mais claro, tá? Mas aí fica a seu critério colocar o then e o else aí onde você desejar. Ok? Então essa etapa aqui morreu. Agora, no meu principal, eu tenho uma série de testes que eu preciso fazer. Porque se eu estiver aqui na aba de principal, preciso verificar se eu estou em pedidos ou em produtos. Em mesas ou em pedidos. Preciso verificar se eu estou em itens. Preciso verificar se eu estou em pedidos. E assim eu vou voltando as telas até chegar na janela principal. Tá? Então eu vou ter que fazer alguns ifs aqui a mais. Ó. O primeiro deles vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Se a minha operação TBC operação .ActiveTab for igual a TBI itens, se você não lembra quem é o nosso operação, eu já vou te mostrar, tá? Se eu tiver em itens, eu vou fazer alguma coisa. Operação é essa caixa que está aqui, ó, essa tab control que está aqui dentro, tá? Que tem mesas, pedidos e itens do pedido. Esse daqui é o meu TBC operação. Se eu tiver em itens, tem que voltar para pedidos. Se eu tiver em pedidos, tem que voltar para mesas. Se eu tiver em mesas, estiver no principal, eu volto para login, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que checar. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um ocultar scan, tá? A gente não tem esse método ainda. Vou te falar o que esse método vai fazer. Eu vou deixar ele só previsto aqui, tá? Eu vou dar um exit aqui, porque eu não quero que ele continue nada. O que é essa caixa, tá? Essa caixa é essa daqui, ó. Vou te mostrar agora. É essa caixa aqui. Eu ainda não fiz o método dela. Vou dar um visível aqui. Essa caixinha aqui eu vou chamar através de um método chamado mostrar scan ou ocultar scan. Essa tela eu vou chamar sempre que eu for adicionar um item novo na comanda, né? Então,
Imagina aí que você está num restaurante, o restaurante tem uma mesa, tem 4 pessoas nessa mesa, então cada um tem a sua comanda. E a gente vai lançar os pedidos, né, as refeições, de maneira individual. Então eu vou abrir essa janelinha, sempre que eu adicionar um item, né, vou abrir essa janelinha. Qual comanda que eu vou lançar isso? Ah, na comanda 1, na comanda 2, na comanda 100, né? Ou a gente pode escanear uma comanda, se caso for aquele restaurante, lanchonete, que tem a comandinha física ali que você escaneia o código de barras, né? Ou QR Code, enfim, a gente vai fazer um método para fazer esse scan, e aí você pode usar no V2, por exemplo, esse método de scan, tá? A gente vai usar a câmera dele ali. Então, se por acaso eu tiver com essa janela aberta, eu simplesmente oculto ela usando aí o método ocultar scan, que eu vou deixar previsto aqui. A gente vai desenvolver esse método depois, tá? Bom, aí depois aqui vem as operações de bancos de dados, que aí são os datasets que eu vou fechar, desfiltrar, tirar o filtro, etc, né? Isso ainda vai ser codificado mais para frente, mas eu vou fazer outras coisas aqui também. Então aqui eu vou fazer um if not, tá? Aqui também vai vir operação de banco de dados, então vou colocar aqui, ó, service pedidos.main itens de pedido, main, isso eu vou deixar previsto, tá? Meu bem itens de pedido, se ela estiver vazia, is empty, então eu vou fazer alguma operação, tá? E assim vai. Então, basicamente, o que a gente vai verificar é o que a gente precisa fazer, qual que é o processo que a gente precisa fazer para cada etapa, né? Se eu, por exemplo, comecei a lançar um pedido, o garçom não quer mais lançar esse pedido para esse garçom, eu preciso verificar se os itens daquela comanda estão vazios, sim ou não, para cancelar a operação. Então a gente vai fazer algumas operações de banco de dados aqui, tá? Então eu vou deixar também previsto aqui algumas etapas, ok? Então, basicamente é isso. Vamos lá para baixo que eu vou colocar as próximas opções, tá? Então aqui, ó, else. Vou colocar mais um if aqui, tbc operação, ponto ActiveTab igual a tbi pedidos. Aqui, pedidos. Eu gosto de colocar entre parênteses aqui, né? Aí fica a seu critério. Aí eu vou colocar mais um if aqui também, que vai ser se eu tiver nas mesas, tá? Else if. Vai ser também aqui o tbc operação. Perdão. Operação. Se o ActiveTab estiver em tbi mesas, tá? Beleza. Aqui a gente pode codificar. Aqui eu vou chamar o navegar. Eu vou colocar aqui a opção que ele está voltando para mesas, né? tn mesas. Aqui. Vou dar um carregar mesas, que a gente vai fazer esse método ainda, tá? Então eu vou prever ele aqui. E vou mudar a aba para o meu tbi mesas. Aí, dá um sender nesse cara aqui, tá? Mas dentro deste cara aqui ainda tenho, se eu tiver, né, na aba principal ali, tá? Eu posso também fazer o logoff, né? Se eu precisar fazer o logoff, tá? Beleza, eu só errei aqui, né, na verdade, esse cara aqui é aqui, ó. Se eu estiver em pedidos, eu volto para mesas, tá? Então lembrando aqui, ó, se eu tô em pedidos, né, eu volto para mesas. Se eu tiver em mesas e tiver, evidentemente eu vou estar na aba de principal, eu volto pro logoff aqui, eu faço um logoff, né? Então vamos lá, vamos fazer o logoff aqui, ó. Se eu tiver em mesas, então logoff. Aí, sender. Estou mandando um sender porque se eu precisar identificar qual foi o botão que foi clicado ou algum outro recurso, eu posso usar pelo sender, tá? Por isso que eu estou fazendo isso.
mudar aba. Se você achar que não é conveniente, você pode retirar isso também, não tem problema nenhum. Tá? E o sender aqui eu acabo usando ele dentro do mudar aba, né? Então estou mandando o sender ali também, tá? Então, ó, basicamente essa é a navegação. Então, só recapitulando, né? Se eu tiver em produtos, eu volto para a aba principal. Se eu tiver na aba principal, eu verifico aqui se eu estou na aba de itens. Se tiver aberto ali o nosso scan, eu fecho esse scan, tá? Eu fecho ele aqui usando, né? Aqui eu só esqueci de colocar um if aqui, que é o if lyt comanda ponto visible. Aí sim eu dou um begin aqui e fecho esse cara, tá? Então deixa eu só colocar esse cara pra cá. Beleza. Ok. E essa codificação aqui, que a gente vai trabalhar com a parte do banco de dados, ela fica pra cá, né? Que a gente vai codificar aqui o restante. Ok? Beleza. Poderia colocar um else aqui também, né? Se for o caso, se você achar mais conveniente, você pode colocar um else aqui dentro, begin, e fazer as suas codificações do jeito que você achar necessário, tá? Eu vou só deixar a sugestão aqui, caso você deseje, ok? Beleza. Se eu tiver em pedidos, eu volto para mesas, e se eu tiver em mesas, eu faço o logoff, ok? Então, basicamente é isso. Isso já deve funcionar um pouquinho aqui, apesar de eu não ter as janelas prontas, né? Deixa eu só ver aqui o que está errado. Aqui é TBI, se não me falha a memória, né? Se eu não errei aqui. TBI, é isso mesmo. TBI principal, tá? Ctrl F9. Beleza. Eu vou procurar aqui só uma coisa, só para a gente poder testar, né? Ó, eu vou tirar aqui no inicializar, eu estou deixando todas as abas ocultas, tá? Então, só por uma questão de teste, vou aqui no inicializar. Deixa eu ver onde é que está o nosso none aqui nas abas. Deve estar aqui no aplicar. Cadê aqui as nossas tabs? Aqui, ó. Aqui e aqui. Vou fazer assim, ó. Vou deixar ele mostrando as tabs, tá? Por enquanto. Então, eu vou executar. Então, você pode testar, né? A navegação para ver se está funcionando perfeitamente. Pode ser que tenha faltado alguma coisa aqui, então vamos notar essa diferença, se ela está faltando algo ou não. Ó, tá vendo? Eu tenho as abas aqui em cima, principal, produto, né? E assim por diante. Então, ó, vou dar um login, ele vai para a próxima aba, tá vendo? Veio aqui para a aba de principal. Ele já está carregando as mesas aqui, mas a gente vai fazer o carregamento, tá? A gente vai ter uma aula aí só de carregamento das mesas, tá? Se eu tiver aqui, ó, clicar, né, ele tem que voltar para a aba de login. Então já não está funcionando aqui, a gente precisa corrigir, tá? Vamos ver se as demais funcionam, né? Ó, cliquei, voltou para a principal, tá vendo? Se eu tiver em itens, cliquei, não está voltando ainda, vamos ver por quê. Se eu clicar aqui, voltei, não está voltando. Se eu clicar aqui, não está voltando. Então, como é que a gente identifica os problemas, né? Como é que a gente identifica o erro, tá? Você não precisa testar no mobile se você não desejar, tá? Nesse momento você pode testar no Windows, o teste que você fizer no Windows vai funcionar no mobile, né? no dispositivo móvel, ali no V2 ou qualquer outro equipamento que você venha testar Android, vai funcionar, então você pode usar o Windows para você poder fazer os seus primeiros testes, já que é um pouquinho lento você mandar para o Android e ficar fazendo debug lá, tá? A única coisa que você não vai conseguir testar é o hardware back, né? Que aí você tem que colocar no dispositivo móvel, mas não tem jeito, tá? Então o que a gente faz aqui, ó? Eu vou colocar um F5 aqui e vamos testar. Vamos fazer os testes para ver se ele está passando aqui pela codificação correta, tá? Então vamos lá. Deixa ele abrir pra gente. Minimizar todo mundo aqui. Essa aula é um pouquinho mais longa mesmo, o objetivo é a gente
sanar essas dúvidas principais aqui, tá? Então, ó, voltei, fiz o login, tô aqui em produtos, né? Cliquei em voltar, ele vai parar aqui, F8, ó, ele identificou que está em produtos, identificou, né? Ele vai identificar aqui que não está sendo mostrada a opção de adicionar produtos, ele vai dar o mudar aba para o principal, tá? F9, rodou lá bonitinho, né? Se eu tiver aqui em itens, eu vou clicar, F8, eu não estou em produtos, eu estou na aba principal, vou verificar se está em itens, ó, ele está identificando que eu estou em itens, ele está identificando aqui, ó, que eu estou com a aba com a janelinha de comando fechado. Não fiz nenhuma operação, por isso que ele não está voltando, tá vendo? Então não tem nenhuma operação aqui que eu codifiquei, né? Então o que a gente vai precisar fazer é colocar, na verdade, esses trechos aqui para dentro do itens lá, tá? Tem alguns pedacinhos que a gente vai ter que transportar aqui para dentro, tá? Então vamos lá. Beleza. Eu vou trazer o método já pronto para você visualizar como que isso funciona, tá? Que a gente não perde muito tempo, você já entendeu aí como é que funciona, né? Eu vou só trazer aqui a execução. Ó. Aí, beleza. Tem uma codificação a mais, vou aproveitar e vou explicar para vocês a codificação, tá? Ó. Aqui. Eu vou colocar aqui, assim. Beleza, então ela tá um pouquinho mais completa, né, do que a gente fez agora na aula. E eu vou te mostrar o que a gente fez, tá? Então, ó, mesma ideia, né? Então a gente verifica se está no produtos e faz o que tem que fazer. Só tem as operações aqui de banco de dados que eu vou deixar ainda ocultadas aqui, né, comentadas, tá? Se for na aba principal, eu verifico aqui se é o meu tab itens. Então estou verificando aqui por esse if, né? Se for a tab itens, então eu vou fazer aqui as operações de banco de dados. Eu vou matar aqui por enquanto, tá? Aqui eu até posso deixar porque na verdade o método tá lá, né? A gente vai fazer esse método aí depois. Então, ó, vou deixar aqui só para você poder visualizar. Então a gente desfiltra, faz algumas coisas, né? E aí a gente muda a aba, tá? Para a navegação, a parte de mesas, né? A gente navega ali para mesa, se ele tiver vazio, tá? Se os itens do pedido estiverem vazios, a gente volta para mesas, tá? Se esse pedido, né, se essa comanda já tem itens, eu volto para a aba de pedidos, tá? Então a gente está fazendo um if aqui nesse seguinte sentido, né? Se eu já tiver nessa aba aqui, eu tiver algum item lançado, ou seja, essa comanda, né, esse pedido já tem itens, então eu simplesmente volto para a aba de pedidos. Se não tem itens, eu volto para a aba de mesas. De repente o cara quer simplesmente cancelar ali, começou a lançar os itens, né, começou a lançar as refeições, mas desistiu, né, de repente a pessoa falou, segura um pouquinho aí, não quero pedir a refeição ainda, né? Então ele pode simplesmente voltar para a janela de mesas para ir atender uma outra mesa e assim por diante. Então por isso que a gente faz esse desvio aqui, tá? Isso é muito de regra de negócio de restaurante para restaurante, tá? Se essa aba de itens ela já tem itens, tá? Ele vai pular para cá e vai perguntar o seguinte para o usuário: olha, não tem nenhum item nessa janela aí, né? Nesse pedido. Você quer adicionar os itens agora, né? Aliás, você quer cancelar os itens, né? Não tem nenhum item, eu quero voltar para a janela de mesas. Ó, não tem item ainda. Você quer cancelar? Quero. Então ele cancela os itens e cancela o pedido também e volta para a janela de mesas, tá? A gente está colocando aqui uma caixa de diálogo, tá? E o restante é o que você já viu, né? Então a gente faz essa codificação. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar aqui, ó, abrir a janela, né? Para você poder ver a navegação. E a gente testar ele bonitinho aqui, tá? Para a gente encerrar a nossa aula. Ó, login. Tô aqui, eu volto para a janela anterior. Tô aqui. Ele vai perguntar, ó,
não possui itens, né? Aqui é porque eu não ocultei aqui o item que serve como template, né? Então ele está dizendo que não tem item nenhum. Você quer cancelar realmente o pedido? Quero, tá? Como a gente foi direto ali pela aba, né? Não tem tabela aberta ainda, não tem item lançado, a gente está testando só a navegação, tá? Se eu tiver em pedidos e clicar aqui em voltar, ele vai voltar para a janela de mesas, tá vendo? Ele voltou e carregou as mesas novamente, ok? Então essa é a ideia da navegação aqui no nosso app. Se eu tiver aqui em mesas e tiver em principal, ele vai fazer o logoff da aplicação. Então esse é o objetivo central. E aí você vai melhorando conforme você vai achando mais conveniente, aí melhorando essa navegação do jeito que você achar mais interessante, beleza? Mas é isso aí que ele tem que funcionar, ir para frente e para trás, ok? Então, com isso a gente encerra essa aula. Espero você na próxima aula, onde a gente vai começar a codificar toda a parte de banco de dados. Então, a gente vai codificar aqui nossos serviços, né? Então, a gente tem uma série de outras aulas aí para poder continuar com o nosso aplicativo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.